Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar e que a gente consiga entender um pouco sobre o Espiritismo, sobre o cristianismo, sobretudo, porque quando perguntaram a Chico Xavier qual a melhor definição de doutrina espírita, ele respondeu que Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E complementou dizendo que não há, na história da humanidade, nenhum personagem capaz de substituir o Cristo em nossas vidas. E hoje, nós não precisamos mais esperar pela vinda do Salvador, como muitos e muitos irmãos precisaram esperar por séculos. O povo judeu, durante muito tempo, vivia na expectativa da vinda do Salvador. Por muito tempo, eles ouviam apenas promessas vindas de profetas que orientavam-os a acreditar em um Deus único. Aquele Deus era justo, aquele Deus tinha misericórdia, aquele Deus trazia uma mensagem de esperança, aquele Deus recomendava honrar pai e mãe, aquele Deus recomendava não matar, não roubar, não desejar o que é do próximo. No entanto, ao longo do tempo, após vir a primeira lei de Deus, a primeira revelação por Moisés, os profetas foram interpretando aquelas leis e muitas vezes invertendo o sentido delas. Temos, por exemplo, uma das leis de Moisés, não matarás, mas temos, por exemplo, profetas interpretando aquela lei olho por olho, dente por dente. E nesse misto de conflito, de expectativa, de esperança de serem salvos, porque aquele povo judeu sofria desde a época dos egípcios, sofria sendo humilhado pelos gregos, que dominavam pelo poder intelectual, mais tarde pelos romanos, que dominavam pela força. Mas acontece um fato interessante, do qual Chico Xavier descreve, pela sua mediunidade e orientado por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, um fato que foi um grande marco na história do Velho Testamento. Ocorre que mais ou menos 1000 anos antes da vinda de Jesus na terra, o Mestre passa a preparar o seu perispírito para a sua encarnação na terra. Mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de Jesus, ele começa a trazer para perto de ti espíritos dos quais ele confiava plenamente, para que pudesse auxiliar. Um desses espíritos, Maria de Nazaré, que 1000 anos antes de nascer, já estava incumbida de ir descendo também das esferas mais altas e enviando alguns da sua confiança. Por coincidência ou não, aqueles profetas que antes falavam apenas para acreditar em um Deus único, para que tenhamos esperança, fé, para que sejamos obedientes segundo as leis, os mandamentos, passaram a profetizar a vinda do Salvador. A aproximação de Jesus das esferas mais altas fez aqueles profetas que eram médiuns evangelizados sentirem a vinda do Mestre. Destacamos entre eles um que viveu mais ou menos 750 anos antes de Jesus e que nos impressiona pela sua mediunidade, que nos impressiona pelo que ele escreve sobre Jesus, mesmo 8 séculos antes do nascimento do Mestre. Isaías, que se pegarmos, por exemplo, o capítulo 53 do seu livro, vamos ficar impressionados, porque Jesus, ainda tão distante de reencarnar, já era sentido de uma forma tão natural, dizendo Isaías, no início do capítulo 53 do seu livro profético, que aquele homem, aquele enviado de Deus, o Cristo, que a humanidade tanto esperava, seria um homem desprezado por todos. Aos olhos do mundo não teria beleza nem formosura. Seria um homem de dores. Ninguém mais sofreu que o Cristo. Isaías ainda disse que não apenas não teria beleza e formosura aos olhos do mundo, não apenas que seria um homem de dores, mas que seria um homem experimentado nos trabalhos. No livro Boa Nova, capítulo 2, Humberto de Campos, também sobre a mediunidade de Chico, vem nos informar que Jesus começa a trabalhar como carpinteiro ao lado de José, seu pai, com 12 anos de idade, e trabalhava muito
para levar o pão de cada dia para o seu lar. Conforme o próprio Velho Testamento nos recomenda, comerás o pão com o suor do próprio rosto. Mais tarde, Isaías, ainda transcrevendo o seu livro profético, vem nos falar que o Filho de Deus seria levado para o abatedouro, assim como uma ovelha é levada em meio a lobos, que padeceria entre dois criminosos. Olha como ele sentiu a vida de Jesus. Apenas no capítulo 53 ele resume e termina ainda dizendo que Jesus, o Filho de Deus, com sua morte enxugaria para sempre as lágrimas que existem na terra, porque o Cristo nos trouxe a mensagem da imortalidade. Foi preciso sacrificar a própria vida para que a mensagem do amor, que é a grande mensagem evangélica, estivesse embasada na mensagem da imortalidade. Mais tarde, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, vem nos dizer que aquele que crê em Cristo, apenas nessa vida, é o mais miserável de todos os homens. Hoje, temos Jesus, explicado pelos evangelistas, pelas famosas cartas de Paulo, sobre as cartas de Pedro, Judas, Tiago, Apocalipse, Atos dos Apóstolos. Temos o Espiritismo, que tem por objetivo restaurar toda essa mensagem, mas aqueles que viviam antes do Cristo não tinham essa mensagem renovadora, e precisavam apenas acreditar, precisavam ter esperança e serem nutridos com mensagens como a de Isaías. E vamos iniciar as nossas reflexões em cima do tema que foi proposto, que é o processo de espiritualidade sendo aplicado no nosso dia a dia, falando das bem-aventuranças. Mas não vamos apenas falar das bem-aventuranças, faremos uma relação das bem-aventuranças com a vida de um judeu, com a vida de um homem que não havia conhecido Jesus e tinha nas promessas de Isaías a sua grande esperança. Mas para falarmos desse homem, iniciamos contando uma história do seu próprio pai, uma história que está relatada no livro chamado Paulo e Estevão, uma preciosidade da doutrina espírita. Segundo Ivone do Amaral, Paulo e Estevão deveria ser considerado obra da codificação. Segundo Chico Xavier, dos 535 livros publicados até hoje, porque o Chico desencarnou com 412 e ainda assim novos livros são publicados, tamanho a vastidão de materiais que ele tinha. Segundo Chico Xavier, dos 535, mais importante, Paulo e Estevão, que foi escrito no porão da fazenda Modelo, um lugar simples por uma pessoa simples, que tinha como grande característica da sua alma a caridade, mas que estava ali, ao final do seu expediente de cada dia na fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, no porão daquela fazenda, recebendo por 8 meses aquela obra maravilhosa, que segundo Chico Xavier, foi a maior emoção na sua vida mediúnica. Desde o primeiro dia da psicografia, percebeu que Emmanuel, ao lado dos amigos espirituais, montavam uma grande tela, como se fosse um telão 3D, ao redor de Chico, porque ele não apenas ouvia ou sentia na sua mediunidade a mensagem, ele participava da história, ele vivia, ele sentia o tom de voz dos personagens, ele sentia o cheiro dos lugares. Quem leu Paulo e Estevão sabe que essa viagem é real. Quem lê Paulo e Estevão torce pela sorte de cada decisão que aqueles personagens vão tomar. Quem lê Paulo e Estevão tem a impressão, sim, de ouvir o tom de voz, de sentir o cheiro de terra molhada, ou de imaginar as roseiras de Abigail. Tamanha a descrição que Emmanuel faz, tamanho quadro mental que aquela obra nos favorece. E ali Chico, vendo tudo aquilo, foi uma grande emoção. Ao final de cada dia, nos 8 meses, Chico Xavier saía do porão da fazenda Modelo, se ajoelhava e ali agradecia a Jesus por estar recebendo uma história tão linda que deixaria para a humanidade inteira. Paulo e Estevão não é um romance, é um tratado espiritual superior que a doutrina espírita nos ofereceu para conhecermos a história, não de Paulo e Estevão, mas de todo o cristianismo primitivo. E à medida que estudamos uma obra como esta, fica muito mais fácil entendermos a mensagem do Evangelho. No dia 8 de julho de 1941, há exatos 14 anos da primeira psicografia de Chico Xavier, e relacionar isso aos costumes judaicos, sabemos que são 2 ciclos do número 7.
O número 7, nas tradições judaicas, fala de maturidade espiritual. E ele tinha ali 2 processos de maturidade espiritual para receber a obra Paulo Estevão naquela data. 8 de julho de 41, ele assina o prefácio. E geralmente Emmanuel assinava o prefácio no final das obras. E conforme o Chico tinha costume, ele sai do porão ao final do término de Paulo Estevão, se ajoelha e ele agradece a Deus por receber essa obra bendita para a humanidade inteira. Mas ele sente uma vibração diferente. Ele sente uma emoção diferente. E ao abrir os olhos, Chico Xavier percebe que aquelas estrelas que ele contemplava em alta madrugada na Fazenda Modelo estavam com uma proporção diferente naquela noite. Em verdade, Chico se confunde com aquela imensidão estrelada, com seres espirituais que aproximavam-se do pasto da Fazenda Modelo, que materializavam ali e um a um abraçavam a Chico Xavier, agradecendo a ele por ter trago para nós, a humanidade, a história que eles viveram na época do cristianismo. Todos os personagens da obra Paulo Estevão, em formatos de estrela, aproximaram de Chico Xavier, agradecendo a ele aquele momento. Estamos falando de Gamaliel, João Evangelista, o próprio Paulo, Abigail, Simão Pedro, a própria Maria de Nazaré, que ali temos relatos maravilhosos sobre a mãe de Jesus, estavam ali abraçando Chico Xavier, que percebeu que havia um personagem da obra ausente, e ele ficou sem compreender o porquê. Mais tarde Emmanuel vai explicar. Estevão não havia ido. Estevão não foi, porque segundo informações de Emmanuel, havia recebido do próprio Cristo a incumbência de cuidar de todo o continente africano. Estevão é, para o continente africano, o que Ismael significa para o Brasil. Vejam a grandeza espiritual de Estevão. E ali, Chico Xavier sentiu saudade ao se despedir daqueles amigos, mas percebeu que muitos deixaram materializações luminosas no pasto da fazenda. A maior emoção de Chico Xavier. Vale a pena contar um pouquinho da história desse livro para vocês? Então agora que nós vamos começar a palestra, tá, gente? Isso aí foi só para vocês apertarem o cinto de segurança, que a gente vai viajar no cristianismo primitivo com as bem-aventuranças de Jesus e a vida de Estevão. Mas para a gente falar da vida de Estevão, começaremos falando da vida do pai dele, de origem judaica. O pai dele que havia sofrido a vida inteira por ser honesto, por temer a Deus, por acreditar no Deus único. Vivia na cidade de Corinto, localizada na região da Grécia, a mais ou menos 60 quilômetros de Atenas. Era conhecida como a joia da Caia. A Caia é o estado que pertencia naquela época. Corinto está numa região muito diferenciada, porque tem 2 portos próximo a Corinto, que fazem parte da cidade, e aquilo ali favorecia as embarcações, o comércio, o dinheiro. Povos de várias etnias, como os romanos que haviam chegado há alguns anos, como os próprios gregos, como os judeus, como os gentios, todos iam ali pelas promessas de prosperidade. Mas, segundo Emmanuel, aonde havia dinheiro, aonde havia comércio, a prostituição também se fazia presente. Segundo estudos que fizemos na própria cidade de Corinto, percebemos que naquela época existia cerca de 1000 prostíbulos naquela cidade. 1000 prostíbulos numa cidade. E percebemos também que Paulo, muitas vezes, tido como machista, tem um tanto de mulher, gente, que fala que Paulo é machista. Eu achava que Paulo era machista também, porque eles escrevem umas coisas esquisitas. Uma delas aos Coríntios. Quer dizer, para os Coríntios ele escreve muita coisa estranha. Mas uma delas ele fala o seguinte: olha, todas as mulheres que quiserem entrar na igreja só pode entrar de véu. Não aceito mulher sem véu, só o olho de fora. Isso é machismo ou não? Se a gente não conhecer a parte cultural, é. E aí, chegando lá e percebendo que havia 1000 prostíbulos em Corinto, o que faz uma relação também com o que Emmanuel fala sobre a prostituição no livro Paulo Estevão, naquela cidade, a gente percebe que era uma regra em Corinto. Toda mulher que se prostituía, toda prostituta, era obrigada a raspar a cabeça ou usar ele bem curtinho, o cabelo curtinho. E olha a delicadeza de Paulo: todas as mulheres são obrigadas a usar o véu na igreja, para não ter distinção, para todas serem tratadas iguais. O homem era machista? De jeito nenhum. Mas a gente quer entender o evangelho de forma literal, mas o contexto de Corinto era esse. E ali havia José
que quando chegaram os romanos, era um homem, um judeu com muitas terras, e os romanos pegaram 90% da terra dele. Deixou com uma casinha, um pedacinho de terra para ele não morrer de fome. Foi preso, sofreu uma barbaridade na cadeia, sem ter sido culpado de nada. Os filhos eram crianças ainda, Gesiel e Abigail. Emmanuel conta que a esposa tinha um coração tão sensível que com aquela perseguição não conseguiu viver, veio a desencarnar. Olha o sofrimento desse pai, perdeu seus bens, perdeu a esposa, teve que cuidar dos filhos sozinho. E aí o livro Paulo Estevão começa contando a história de José-Debe, que sai da sua casinha humilde e vai até o centro da cidade de Corinto, para comprar alguns pães, peixe e levar aquilo ali para casa para os filhos. E acontece um fato interessante em que ele vê um grupo de soldados romanos. E ele sabia das perseguições enquanto judeu. E ali ele passa e fica na dúvida: será que eu vou dirigir a palavra a eles ou não? Será que eu converso com esses soldados ou não? Temendo a integridade física, sabendo das perseguições dos romanos. E aí então, em silêncio, num gesto de humildade, ele abaixa a cabeça e passa por aqueles soldados romanos. E aí um dos soldados fala: como ousa você, um judeu imundo, passar próximo aos soldados de César e não nos reverenciar? Quando aquele velhinho foi justificar, ele estava sendo agredido covardemente por aquele grupo de soldados. E no momento em que ele apanhava, ele meditava uma vida inteira de perseguição, inclusive a perseguição à sua raça judaica, que acreditava naquele Deus único, que acreditava na mensagem de fé, de esperança, de justiça, mas tanto sofrimento. E ele não conseguia entender, e aí ele ficou confuso com o Velho Testamento. Na mesma hora que ele imaginava, não matarás, e ele ficava pacífico e apanhando com paciência, ele lembrava olho por olho, dente por dente. E fazia menção em agredir, lembrava dos filhos. E ali Emmanuel ainda descreve algo que chama a atenção. Que José-Debe, que estava apanhando, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem será saiu mais ferido ali? O soldado que bateu ou quem recebeu a surra? A surra, né? Mas aí Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Olha como é que temos que estudar o livro, sair da história, estudar. Que José-Debe deu um olhar tão marcante para o agressor que ele nunca mais pôde esquecer. A ferida talvez com um mês já estava tranquilo, mas o olhar dele marcou a alma do agressor. E aí, se a gente for estudar as questões judaicas, eles eram muito orgulhosos naquela época. Eles tinham um orgulho muito grande, eles sempre se achavam os beneficiados, eles sempre se achavam acima de todo mundo, como muitas vezes nós espíritas achamos que a gente é melhor que os outros, por entender que o espiritismo é uma grande revelação de Deus. E ali eles se colocavam acima dos outros, e o olhar marcou a existência daquele soldado. Só uma pequena reflexão dentro de uma cena cotidiana. E eu preciso contar essa história para vocês entenderem depois o estudo das bem-aventuranças, para entender o contexto. Por isso que a história é importante. Mas isso não é um romance, é um estudo moral. A doutrina espírita é um movimento que liberta consciências, mas que também conforta corações. E que também incomoda. Existe uma passagem do Evangelho muito bacana: conhecereis a verdade vos libertará. E eu complementaria dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos incomodará. E tem que incomodar, porque sair daqui só leve, só tranquilo, está errado. Temos que sair incomodados para a gente mudar, independente da nossa idade, da nossa posição social. José-Debe vai ao centro de Corinto, e ali chega um soldado romano, lendo Édipo, lendo uma ordem de Licínio Minúcio, que era o responsável por aquela região. E ele dizia o seguinte: olha, todos vocês que são da cidade, que se sentiram ou se sentem injustiçados pela chegada de Roma alguns anos antes, amanhã poderão estar aqui para ter uma audiência com Licínio Minúcio. O que isso significava? Bom, na época, quando Roma chegava e determinava, você não podia reclamar, você tinha que entrar na justiça. Entrar na justiça contra Roma era a coisa mais cara. Eles já colocavam muito caro para ninguém entrar. E muitas vezes pagava caro e não ganhava, porque quem julgava eram os próprios romanos. Então era uma coisa muito arbitrária. E ali era uma oportunidade para as pessoas irem gratuitamente conversar com o chefe romano. E aí José-Debe começa a alimentar suas esperanças de ter suas terras de volta. E muitas vezes, gente,
quando nós não estamos contentes com o necessário e a gente vive querendo o supérfluo, a gente traz processos de ansiedade tão comum para o mundo atual. A gente perde a nossa paz. E eu não estou falando que a gente não pode prosperar. A gente deve prosperar, mas daí projetar a felicidade é um grande erro. Porque se vier uma frustração, a gente pode cair e não levantar mais. Ele começa a projetar o resgate da sua felicidade nos bens terrenos, sendo entregue a ele novamente. E ainda ali no centro de Corinto, alguns falaram, não procure o romano amanhã, não procure Licínio Minúcio, porque isso é uma artimanha dos romanos. Você vai perder o pouco que você tem, vai ser pior. E ele não deu ouvido e foi embora. Mas, ele muito esperto, em vez de voltar pelo mesmo caminho, ele deu volta, porque ele não ia apanhar de novo, né, gente? Vocês voltariam pelo mesmo caminho? Tomou uma surra, ele desvia o caminho e dá uma volta danada. E aí, no caminho que ele desvia, ele encontra outro grupo de soldado romano. Olha só. E aí, o que ele pensa? Eu não vou cumprimentar, agora eu vou cumprimentar, aliás. Eu não cumprimentei e apanhei, então vou reverenciá-los, né? E ele passa, numa educação danada, humildade, e reverencia os soldados de Roma. E aí um dos romanos fala, como ousa você, um judeu imundo, dirigir a palavra a nós que somos romanos, não é? Apanhou mais que a primeira vez. Apanhou mais que a primeira vez. Emmanuel descreve que a única coisa que acalmava ele olhava o corpo dele, queria reagir e falava assim, se eu reagir eu vou apanhar mais. Já velhinho, Emmanuel fala que a barba branca ficou tingida de sangue, o rosto transfigurado, mas o que acalmava ele era lembrar dos filhos. Aí ali, sem ter descrito os filhos, a gente já vê que eram almas especiais. Contei essa história para a gente começar a falar agora da parte do Evangelho. A gente apertou o cinto, agora o avião vai decolar. A primeira descrição que Emmanuel faz de Gesiel, futuramente conhecido como Estevão. Para muitos, já ouviram falar que Estevão é o primeiro mártir do cristianismo? Não queria decepcioná-los, ele não foi. Emmanuel fala no Paulo Estevão que ele foi o grande mártir, mas o primeiro mártir não foi ele. Ele veio a desencarnar depois de algum tempo que Jesus já tinha sido crucificado. O primeiro mártir morreu no dia seguinte da crucificação de Jesus, também crucificado, chamado Simeão, tio da escrava Ana, que era escrava de Lívia, esposa de Públio Lentulus, que a gente vai encontrar no livro há 2000 anos. Tá bom? Em momento algum, eles falam que Estevão foi o primeiro mártir. Fala que ele foi o grande mártir. Tá? O primeiro foi Simeão, uma alma também muito nobre. Só um detalhezinho. E aí, ele chega, imagina só, um senhor, idade avançada, chegar transfigurado que tanto apanhou. Essa foi a cena, que aí a gente vai entender as bem-aventuranças. E eu sempre tive dificuldade de decorar as coisas, tá, gente? E aí, o que eu faço? É sério. Não, mas é sério. Aí o que eu faço? Normalmente eu pego uma imagem para associar o que eu quero aprender. Então, eu nunca consegui decorar as bem-aventuranças na ordem, porque aquele negócio é muito confuso. Você sabe às vezes qual que é, mas não sabe a ordem. E eu falei assim, Jesus era didático, foi o maior professor que veio na Terra. Se ele colocou uma ordem, essa ordem tem que ser seguida. Não adianta às vezes a gente querer conquistar a sétima bem-aventurança, vamos tentar nessa encarnação a primeira. E aí eu falei assim, então tem uma sequência, tem uma lógica. Como que eu vou decorar isso? Aí eu falei, já sei. Eu vou pegar cada bem-aventurança e relacionar uma história do livro Paulo Estevão. Que aí a história eu vou lembrar, é uma imagem. E aí eu faço a relação. E eu tomei um susto danado, porque era para ser no Paulo Estevão inteiro. E aí eu vi que dava para fazer com a vida de Estevão. Só que o susto foi maior, porque ele vive bem as bem-aventuranças antes de virar Estevão, só na época que era Gesiel sem conhecer Jesus. Que homem era esse? Viver as bem-aventuranças na sequência correta, sem ter conhecido Jesus. Que homem era esse? Lembram de Isaías? 8 séculos antes de Jesus nascer já sentiu o mestre. Estevão também. Gesiel também. Na primeira descrição, Emmanuel fala sobre Gesiel. Gesiel, naquela hora, conforme programa por ele mesmo estabelecido, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. Fazendo uma relação com a descrição de Emmanuel, imaginamos um homem no campo que planejou estar ali, preparando a terra para semear. A mesma relação que podemos fazer com os pastores do campo, que Lucas descreve no capítulo 2 do seu evangelho, que foram aqueles homens escolhidos por Gabriel para espalhar para a humanidade inteira que Jesus, o Filho de Deus, havia nascido.
Ali havia dois grandes princípios: simplicidade do homem que mexe com a terra e o princípio da boa vontade de servir, que está aliado à simplicidade e à humildade. Sem simplicidade e sem humildade, a gente não consegue mudar nada de nossas vidas. Logo, a primeira descrição de Emmanuel sobre Gesiel demonstrava uma cena de simplicidade. Mas Emmanuel, ao escrever a obra Paulo Estevão, era portador de espíritos ainda mais altos. Era só o representante de uma pleiade espiritual superior. Cada frase, portanto, cada ensinamento da obra é muito mais do que a questão física. E além de demonstrar a humildade do manejo com a terra, da preparação da terra para a futura semeadura, ali também tem uma mensagem espiritual. Ele estava naquele ambiente simplório, preparando a terra do coração para as primeiras semeaduras do Evangelho, porque Estevão, mais tarde, marca a história do cristianismo como o maior orador que já passou aqui no planeta. Ele marca os trabalhos da Casa do Caminho, que até o momento da chegada de Estevão, acolhia os doentes, supria a necessidade de um leito, supria a necessidade do lar, da fome, do medicamento. Mas com Estevão eles passaram a ouvir sobre Jesus todos os dias. Bem-aventurados os que são pobres de espírito. A primeira bem-aventurança, a primeira promessa de Jesus nessa passagem da oratória do Cristo, que é o verbo de Deus, o verbo divino se materializando na terra. Não há discurso do Cristo que se compare às bem-aventuranças. E ali, Gesiel não só preparava na humildade, mas se preparava intimamente para aquela tarefa que havia abraçado. E Emmanuel ainda coloca uma frase: conforme programa por ele mesmo traçado. E Allan Kardec vem nos falar no Livro dos Espíritos, que quando um espírito atinge um grau de evolução superior, ele consegue planejar a própria encarnação. Nós temos que ter a ajuda dos nossos maiores. Às vezes a gente dá um palpite ou outro, eles ainda dão uma podada. Não, isso aí você não dá conta não. Mas ali, conforme ele mesmo havia traçado e estabelecido, mostra a grandeza espiritual de Estevão, que havia planejado a própria encarnação. A primeira bem-aventurança na primeira descrição. Abigail vê o pai chegar daquele jeito, chama o irmão que trabalhava no campo imediatamente, e ali a gente vai ver a primeira postura de Gesiel. O que vocês fariam vendo um pai, um avô nessa situação? Qual seria a nossa reação? Será que teríamos inteligência emocional para controlar aquele processo? E ali, Gesiel não fala nada. Emmanuel descreve que ele apenas abraça o pai e chora junto com ele. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Às vezes, quando ouvimos a segunda bem-aventurança, nos colocamos no lugar dos que choram, só no lugar da vítima. Sei que passamos por dificuldades, que passamos por problemas, somos movidos pela dor. Ainda brincávamos vindo aqui para a casa espírita com o Carlos, que a gente ouve muitas frases prontas, na doutrina espírita. Uma delas: aquele que não vai pelo amor, vai pela dor. Eu não conheço ninguém que veio pelo amor. Nem Chico Xavier entrou pelo amor. Nem os discípulos de Jesus procuraram o cristianismo pelo amor. Pode vir que alguém chamou, pode vir por curiosidade, por boa vontade, mas o amor é um sentimento que a gente vai desenvolver ao longo de séculos. Então nós somos movidos pelo sofrimento. Mas o nosso sofrimento será amenizado se a gente aprender a enxugar lágrima. Estevão, Gesiel, sai da posição de vítima, de injustiçado, e apenas abraça o pai. Ele é o mecanismo de conforto, de enxugar lágrimas, mesmo fazendo parte daquela dor. E para a obra divina se estabelecer na terra, ela precisa de mãos humanas. Nós precisamos enxugar lágrimas. Mas para conseguir enxugar lágrima, a gente tem que ter humildade. Porque sem humildade, ninguém vai no hospital municipal e vai ali trocar uma fralda de um enfermo que está precisando. Ninguém vai pegar na mão do desconhecido que está prestes a desencarnar no hospital e que não tem um amigo para fazer uma última oração e ali contribuir com a espiritualidade para fazer aquele desligamento. Quem não tem humildade não vai conseguir enxugar a lágrima de um criminoso que cometeu um crime, fez uma família sofrer e você está ali ainda para ajudar aquela pessoa. Para ficar nu na frente de um agente penitenciário, passar pelo constrangimento e visitar um desconhecido. Ninguém vai ter humildade de procurar um morador de rua, não um morador de rua que tem uma história triste, bonita, mas aquele que está dependente químico do crack, que está agressivo, e vai escutar ele, ter carinho e dar um abraço ainda, naquele homem que está exalando mau cheiro.
A humildade é o requisito para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não é só a gente ficar esperando enxugar nossas lágrimas, não. É irmos inaugurar essa fórmula maravilhosa da benemerência em nossas vidas. Sair aqui de trás do púlpito confortável, da cátedra, e ir para o campo de ação. Essa é a diferença de ficar no campo das ideias e ser um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão. Fácil é? Não, porque se fosse fácil, a gente ficava no mundo espiritual evoluindo através do pensamento. Se a gente foi para cá, é porque é difícil, é árduo, mas a gente dá conta. O que é que vocês falariam para um pai naquela condição? Qual será que foi a postura? Porque o pai começa a queixar e falar das perseguições, de tudo que tem sofrido, e quer ouvir a opinião do filho, e ele começa a ver o filho naquele silêncio, e fala assim, mas ele é um covarde, eu passando por tudo isso, esperava outra coisa do meu filho. Emmanuel expressa o pensamento de Josedebe sobre Gesiel, que apenas pronuncia 3 palavras, coragem, meu pai, coragem. E coragem não é o contrário de medo, o contrário de medo é destemido, são processos emocionais que podem ser perigosos, tanto o medo, se não for controlado, como uma pessoa destemida que pode chegar a cometer um suicídio. Coragem é uma palavra que vem do latim, significa cor, agir. Haja com o coração, meu pai. Pondere, seja manso, seja pacífico. Bem-aventurados os mansos. E aquela postura de Gesiel, ante as reclamações e inquietações do pai, foi de um homem manso e pacífico. Mas a gente consegue alcançar mansuetude se tivermos humildade para enxugarmos lágrimas e entender o processo da dor na vida daquele que está encarnado na terra. O pai continuou falando que era injustiçado. Começa a levar o lado da justiça. Olha, somos bons, honestos, tenho dedicado a vida inteira na criação sua de Abigail, perdemos a sua mãe, fui preso, fomos roubados e continuamos aqui com honestidade, comendo pão com o suor do próprio rosto, servindo a Deus todos os dias, meditando na lei e nos profetas, e olha o que a vida nos reserva, que injustiça, nós precisamos ser o meio de justiça. E ali ele falava de injustiça. E onde será que a gente vai achar a justiça de Deus? Na época eles não tinham o Evangelho, mas eles encontravam a justiça no Velho Testamento. Sabe o que fizeram? Gesiel propõe ao pai, meu pai, já que o senhor não quer me ouvir, insiste em ir nessa audiência amanhã, vamos abrir o livro sagrado e ver o que os profetas nos dizem. E era um costume da época, no momento de dor, de sofrimento, de provação e de dúvida, abrir aqueles pergaminhos de forma aleatória, mas a mensagem era sempre certeira. Não sei se isso acontece com vocês no culto no lar. Sempre, né? E o que é mais engraçado, quando o culto é em família, que é uma mensagem, um já fica apontando para o outro, tá vendo? Eu sei que está precisando de ouvir. E às vezes a gente que está aqui na frente, vocês estão vendo minha reação, mas quem está aqui na frente vê a reação de todo mundo. E acontece uma coisa interessante, principalmente quando a gente vai falar de vida a dois, ou então de educação dos filhos. Um fica cutucando o outro. Tá vendo? E às vezes no final da palestra, vem gente e fala assim, olha Rafael, eu ouvi, mas quem tinha que estar aqui era meu esposo. Quem tinha que estar aqui era meu filho para ouvir isso. Por quê? O problema é sempre no outro. E já imaginaram, você está fazendo um culto no lar sozinho, e já aconteceu muito também, tá gente? Talvez tenha acontecido com vocês. Aí numa semana cai lá, honrai vosso pai e vossa mãe, você está sozinho. Fala assim, você foi ao acaso, né? E aí na outra semana cai a mesma mensagem, já começa a ficar cismado. Sozinho, cai 2 vezes seguida. E aí eu já ouvi pessoas chegar e falar assim, Rafael, você acredita que tem 3, 4 semanas que cai a mesma mensagem, eu fazendo sozinho? Eu desconfio que tem algum espírito precisando ouvir aquilo ali. Porque não é possível, já caiu 4 vezes. Então quando não tem ninguém para culpar é os espíritos, não é? Mas a gente tem que ver que a mensagem realmente é certeira. E eu contei isso para ilustrar, porque Josedebe abre o pergaminho, nem foi Gesiel que abriu, abre, capítulo 3 dos Provérbios de Salomão. Olha que lindo isso. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, assim o pai ao filho que quer bem. Ele falava de injustiça, de estar sendo injustiçado. E ali Gesiel compreendeu que a justiça verdadeira é a do pai. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E ali eles foram, entendendo a verdadeira justiça da vida. Emmanuel fala que Josedebe ficou branco, como uma cera.
E branco ele ainda fala com o filho: reconheço o alerta que os profetas nos dão, mas mesmo assim amanhã eu vou lá e vou reclamar. É o que a gente faz. A mensagem do evangelho está ali todo dia, é para a gente. E a gente mesmo assim, a gente insiste ainda em continuar caminhando da mesma forma. Resumindo, pelo nosso tempo, que ainda tem muita coisa para falar. Ele foi lá no dia seguinte, reclamou, queixou, esbravejou, e o romano falou com ele mais ou menos assim: olha, eu tive a hombridade de deixar você com um pedacinho de terra para você não morrer de fome com uma casa, você está reclamando da minha bondade? Você tem 3 dias para desocupar o que te resta, agora é tudo de Roma. O que estava ruim, ficou pior. E é isso que acontece todas as vezes que a gente não entende, né? A gente não resigna o processo da dor em nossas vidas. Porque a primeira postura nossa diante do sofrimento é resignação. Precisamos nos resignar para depois ressignificar, para depois aprender com o sofrimento. E se a gente se rebela, se nós não aceitamos a dor, fica muito pior. Lembram que ele tinha projetado a felicidade no ter os bens terrenos de volta? Você pode prosperar, você pode ter sucesso na vida, mas projetar felicidade pode trazer uma frustração enorme, e o que está ruim pode piorar ainda mais. Emmanuel fala que ele não sentiu o pé saindo daquela praça pública, que não conseguia ver quem estava do lado dele, abaixou a vibração, ficou sem chão, desnorteado, porque achava que seria feliz ser na terra, agora perdeu o que tinha, e ele só ficava lembrando uma coisa na cabeça dele: filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama da mesma maneira o pai e o filho que quer bem. Obsessor não traz problema para a vida nossa. Nós que atraímos o obsessor para a nossa vida, que vai potencializar um problema. E ele certamente ele começa a receber uma influência espiritual, porque abaixou o padrão vibratório. E aí sabe o que ele faz? Ele lembra, sugestão espiritual, que o Licínio Minúcio Romano fazia divisa com suas terras. E ele vai lá e taca fogo na terra do vizinho. Gente, vai só piorando. Mas tudo isso tem sentido, tá? O fogo, segundo as tradições judaicas, significa justiça. E ele ainda se sentia injustiçado. E ali ele colocava fogo para o fogo trazer justiça. Chega no lar, apreensivo, procurando Gesiel, que era a grande referência. E Gesiel não estava. Ninguém sabia de Gesiel. Ele volta já quase madrugada, exausto, abatido, cansado. Sabe por quê? Gesiel estava ajudando a apagar o fogo do maior inimigo da família dele. Aquele romano que anos antes roubou a família, prendeu o pai, foi responsável direto pela morte da mãe, que fazia barbaridades, que mandou espancar o pai 2 vezes no dia anterior. Quando ele viu as propriedades pegar fogo, ele foi ajudar a apagar o fogo do vizinho. Sabem qual é a próxima bem-aventurança? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso com quem é bonzinho para a gente é muito fácil. Ser misericordioso com os próprios inimigos é difícil. Por isso que não é fácil ir numa cadeia pública. Por isso que não é fácil perdoar. Por isso que não é fácil pagar o mal com o bem, oferecer a outra face conforme Jesus nos instrui. Ser cristão é difícil. Ser espírita é muito mais difícil, que é o cristão esclarecido com a linguagem atual. A responsabilidade é grande, mas nós temos capacidade para ter essa verdade e usar ela de uma forma positiva em nossas vidas. E ali o pai ficou surpreendido com a atitude do filho e conta tudo que ele havia feito, o autor do incêndio. E Gesiel, muito coerente, fala: papai, devemos esperar pelo pior. Abigail, vamos ler aquela mensagem que a mamãe recomenda nas horas de aflição. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ao final do Salmo 23, entra os soldados romanos prendendo Abigail, Gesiel e Josedebe. E aí a descrição de Emmanuel fala que eles foram trancados e jogados numa cela úmida, mas que aquela cela tinha uma janelinha que deixava eles olhar para o céu. Tudo que Emmanuel fala tem sentido, gente. Ele fala que foi jogado numa cela úmida, mas que tinha uma janela que eles podiam contemplar as estrelas. E ali, poeticamente, Emmanuel fala que todo filho de Deus que passa por padecimento atrozes na terra, em algum momento, mesmo que de forma instintiva, ele olha para cima como se pedisse um socorro ao Pai Celestial. Muitas vezes nós já fizemos isso, diante de um sofrimento, diante de uma dor, mesmo que a gente não perceba. E ali, eles acomodaram o pai, improvisaram um banco para ele dormir, e os dois foram para próximo àquela janela e começaram a ver as estrelas.
E aí, estudando esse momento, a gente percebe que foi a véspera do dia de maior sofrimento daquela família. Foi o dia que eles mais sofreram. E quanto mais a gente sofre, mais as nossas simpatias espirituais se aproximam da gente. Os nossos benfeitores estão conosco no sofrimento. Muitas vezes nós que não percebemos isso. E ali eles começam a lembrar da mãe. Quem que estava se aproximando? Certamente a mãe. As maiores lições que eles falam e que eles aprendem, Gesiel e Abigail, ele sempre menciona que quem ensinou foi a mãe. Um espírito que Emmanuel nem o nome registra, mas que foi um dos mais importantes na obra Paulo Estevão. E ali eles falam, olha, se a mamãe estivesse aqui, talvez papai não teria cometido esses erros. Você acredita que a gente vai reencontrar com a nossa mãe, Gesiel? E aí Gesiel aponta para as estrelas e fala, lá, naquela pátria luminosa e distante, a nossa mãe nos espera, ao lado de Deus. Olha a espiritualidade que Gesiel tinha, olha a crença na imortalidade, e ele ainda faz uma relação com o último culto que ele havia feito com a irmã, e eles faziam o culto lá todo dia, tá, gente? E às vezes a gente vem aqui na frente e fala, gente, faça o culto uma vez por semana, 20 minutinhos, passa rápido, como se fosse uma coisa dolorosa que tivesse que passar rápido. Paulo, na segunda viagem missionária ao lado de Silas, falando de coisas espirituais, nos diz que com a mesma proporção que alimentamos o corpo físico, precisamos alimentar o corpo espiritual. Então, se a gente toma café da manhã todo dia, almoça, janta, faz lanche, nós temos que fazer o culto todo dia. Ah, mas isso é fanatismo, Rafael. Então nós somos glutões, porque a gente come todo dia. E como a gente não consegue fazer isso todo dia, nós somos hipoglicêmicos da alma. Porque do corpo dá hipoglicemia se ficar sem comer. E da alma? Não tem problema? Então é um caso sério que a gente tem que pensar. Ah, mas eu não consigo reunir lá em casa. Gente, mas eu não entendo nada do evangelho, é difícil demais, aqueles negócios ali, ó. Difícil entender. Aí tem um cara chamado Emmanuel, não sei se já ouviram falar, que trouxe uns livros aí, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Livro da Esperança, Pão Nosso, que é uma frase do Novo Testamento explicada em 6, 7, 8 parágrafos. Trouxe Paulo Estevão para a gente criar o quadro mental e entender o evangelho. Trouxe há 2000 anos. Allan Kardec, a Gênese, gente. A Gênese fala do evangelho o tempo inteiro, não é só o evangelho segundo o Espiritismo, não. Livro dos Espíritos, Filosofia Moral do Cristo. E ali estava Gesiel, contemplando as estrelas, fazendo uma relação do que haviam aprendido na noite anterior. Eles estavam estudando o momento em que Moisés contempla a terra da promissão, contempla o mundo espiritual. E ali fazendo uma relação deles contemplando o mundo espiritual no sofrimento. Muito inspirado, certamente, nos fazendo lembrar do profeta Isaías, que no capítulo 53 do seu livro, em um parágrafo, resume a vinda do Salvador. Naquele momento também, em um parágrafo, Gesiel, sem conhecer Jesus, nessa presente encarnação, fala com Abigail, minha irmã, eu creio no Messias Redentor. Ele virá reestabelecer todas as coisas, dará paz aos tristes, levantará os oprimidos, tomará com amor todos aqueles que padecem de sofrimento da alma. Quem sabe, Abigail, o Salvador já não se encontra entre nós, porque Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura terrena. O Salvador virá, ensinando e nos dando as verdadeiras veredas da paz, do amor, da caridade e do perdão. Um parágrafo, ele resume a vida de Jesus. Que homem era aquele? Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Ele tinha um coração tão puro que enxergava as leis de Deus que Jesus seria portador. No dia seguinte, Licínio Minúcio aplica 39 chibatadas em José. Antes daquelas chibatadas, Gesiel fala, não foi meu pai que cometeu esse crime, mas foi eu. E Licínio Minúcio, com uma inteligência perversa, disse, seu pai pagarás pelo crime que foi visto cometer, e você, pelo que confessa de forma espontânea. Os dois no tronco. Mas na medida que apanhavam, José recebe o castigo no pescoço. E ali começa a sair muito sangue e Gesiel fala com a irmã, Abigail, faça a prece que a mamãe nos ensinou, a prece aos aflitos, porque papai aspira, porque papai desencarna. E ali a oração cantada de Abigail favoreceu o mundo espiritual a fazer o desligamento daquele homem. Abigail é jogada para fora daquele local, fica sem ninguém na vida, é acolhida por um casal que a leva para uma chácara em Jope, Ruth e Zacarias, que haviam perdido um filho também, a mando dos romanos, e Gesiel vira um escravo das chamadas galeras romanas. Segundo as tradições da época,
O escravo que ia para aquela embarcação tinha que remar quase 24 horas por dia no porão da embarcação com água na altura do peito. E vivia no máximo 4 meses. Mas acontece um fato interessante. Porque os escravos que iam para lá eram rebeldes, não aceitavam, brigavam, e muitos eram jogados ao mar antes do tempo. Mas ali, naquela embarcação, os romanos perceberam que pela primeira vez havia um escravo obediente. Um escravo que não só obedecia de bom grado, mas quando qualquer outro reclamava, ele falava: meu irmão, desde que nós estamos nesse trabalho, vamos abraçar o remo com amor, porque não foi à toa que Deus colocou a gente aqui. Ele começou a ser pacífico. Não apenas pacífico na tratativa que tinha com ele, mas ele começou a exteriorizar a sua mansuetude, sendo um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas para ser pacificador, precisa ser manso, pacífico. E todas as outras bem-aventuranças. Aconteceu um fato interessante, quase 4 meses, exausto, naquele local, adentra, na região de Cesareia, um romano chamado Sérgio Paulo, ilustre romano. E com pouco tempo eles percebem que aquele romano apresentou uma enfermidade muito grave, que estava matando centenas e centenas de pessoas, muito parecido com a lepra. Mas era um romano ilustre. Se fosse um escravo, eles poderiam jogar ao mar. Como fazer isso com um romano? Eles poderiam perder o próprio trabalho ou a própria vida, se os outros romanos soubessem disso. E aí os chefes da embarcação se juntaram e falaram: olha, nós vamos deixar ele no porão, e coloca alguém para cuidar, mas eu não vou cuidar. Não, vamos colocar um escravo. Mas que escravo? Coloca um educado. Qual que era educado? Gesiel. Gente, o homem foi bom e teve que cuidar de alguém que estava com uma doença contagiosa que matava. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama. Olha como a pessoa aceita a dor, como que muda. Ele aceitou a dor, ele aceitou a dificuldade. Com 15 dias o homem estava curado. Ele orava para ele todo dia, colocava as mãos e dava alguns chás que tinha aprendido com a mãe. Só que quando ele cura, todo mundo ficou surpreso, eles veem que Gesiel estava doente. Mas agora era um escravo, podia jogar ao mar. E aí o romano fala: vocês não vão fazer isso com Gesiel, porque a esse escravo eu devo minha própria vida. Nós vamos dar liberdade a ele. E ele estava no porto de Jope. Entregou para ele umas moedas, uma túnica, alguns pães e deu liberdade. Mal deram os primeiros passos e Gesiel caiu. Tamanha era a enfermidade que ele tinha. Caiu, desmaiou de fome, de febre, de cansaço. E aí no alto da madrugada passa um criminoso. Gente, o homem sofria demais. Ele já estava naquela situação, passa um criminoso, falou assim: vou acertar uma bolsa cheia de moeda, esse de túnica aí, pães, e chega com um objeto cortante. Gesiel assusta. E ele fazer esse movimento brusco, o cara foi para matar ele. E ele então diz com muita dificuldade: por quem sois? Não faça isso. Quero muito viver, pois preciso reencontrar a minha irmã. Olha o objetivo dele viver. Quero muito viver para reencontrar a minha irmã. Te dou tudo que tenho. Ele fez isso com tanta humildade que o ladrão ficou comovido. Gente, a espiritualidade aproveitou uma enfermidade grave e um ladrão para salvar não a vida física de Gesiel, mas principalmente a espiritual. Porque aquele ladrão falou: não posso te ajudar, mas eu sei quem pode. Ele se contagiou com a humildade daquele homem e levou ele na casa de um cristão de Jope, que disse: aqui também eu não posso fazer nada, mas eu sei quem pode. E aí leva ele em Jerusalém, na casa do caminho, o primeiro templo cristão da história da humanidade, que acolhia todos os filhos que se encontrassem no sofrimento. Tiago abriu a porta e disse àquele carroceiro vindo de Jope: infelizmente não podemos receber esse enfermo, porque a casa está super lotada. Quantas vezes a gente deixa de receber as pessoas, porque a gente não tem tempo, não tem dinheiro, e às vezes a pessoa precisa do nosso ouvido, de um olhar, de um abraço. E ali então, com muita tristeza, ele sai, porque o carroceiro sabia que ele não ia resistir. E à medida que ele foi saindo, se retirando, chega a figura inovidável de Simão Pedro. Manda, ordena que eles voltem, dizendo: o Cristo, prestem atenção, nós que queremos ser cristãos. Olha o que ele disse: o Cristo a quem sirvo nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos que se encontrem no sofrimento. E eles vão ficar. Todos os filhos que se encontrem no sofrimento. Olha a perda que o cristianismo teria se não tivessem ficado
com aquele pobre Gesiel, com aquele que chega como moribundo, um pobre que não tinha nada, nem ninguém, um corpo tomado de chagas, 20 dias entre a vida e a morte, e Pedro cuidando como se estivesse cuidando de um filho. Ele cura. E Pedro fica surpreendido porque nos momentos de delírio, ele repetia todo o evangelho que ele tinha no coração, que era o de Isaías. Todo o Velho Testamento, mas em especial Isaías. Olha a ligação de Isaías e Estevão. Olha a ligação desses dois espíritos, ou do mesmo espírito. E ali naquele momento, Pedro improvisa um banco rústico do lado de fora da casa do caminho, para ter o primeiro diálogo com Gesiel que estava curado. E ali Pedro fala, olha, de que tribo você é? Você conhece demais. A raça judaica tinha 12 tribos. Por que você venera tanto Isaías? Você conhece muito. E ali ele fala, olha, eu sou da tribo de Issacar, eu venero todos os profetas, mas Isaías é especial, porque ele faz as promessas maravilhosas sobre a vinda do Salvador. E ali Simão Pedro dá um sorriso e fala com Gesiel, pois não sabe, meu irmão, o Salvador já veio. Gesiel dá um pulo e fala, que me dizes? Sim, o profeta Nazareno já veio e nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. Isso é muito profundo. Jesus veio e nos trouxe a mensagem que é de Deus para sempre, para todos os séculos. Pedro entrega para ele o Evangelho de Mateus, que foi provavelmente escrito durante a vida pública de Jesus. E Emmanuel vem relatar que Gesiel não leu, devorou o Evangelho. E a gente quer fazer culto no lar uma vez por semana. Ele não leu, ele devorou. Mas acontece um fato interessante, porque Gesiel chega na sua leitura no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu no alto monte, se elevou em espírito, vendo a necessidade da humanidade. E ele entra em conexão com o Pai. E depois que ele sobe naquela montanha, no Monte das Oliveiras, entra em conexão com o Pai, ele se assenta. Posição de humildade. Ele estava do nosso tamanho. E à medida que ele se assenta, Mateus relata que as pessoas se aproximam dele. A humildade nos aproxima uns dos outros. Ainda que estejamos em conexão profunda com o mundo maior, como Jesus estava, naqueles instantes que antecederam a sinfonia de vida que saiu dos seus lábios. E ali, Jesus, assentando-se deles, começou a falar. Bem-aventurados os pobres de espírito. E ele começa a tecer todas as bem-aventuranças. Gesiel ajoelha, começa a chorar compulsivamente, porque estava identificando a própria vida naquele ensino maravilhoso, dizendo a Pedro, revelaste-me a luz do mundo. Presinto ter encontrado aqui as chaves que irão desvendar todos os enigmas da raça humana. Preciso meditar nessa preciosidade com mais calma. Olha a dica que ele dá para a gente. A luz do mundo. O Espiritismo vem nos revelar novamente a luz do mundo. A gente encontrou na doutrina essa chave capaz de desvendar todos os enigmas das nossas vidas e assim nos espiritualizar. Pouco tempo depois, aquele homem passa a ser o maior pregador do Evangelho da história da humanidade. E um dos seus discursos, muito famoso, contava com a presença de mendigos, leprosos, prostitutas, viciados e também de alguns fariseus, entre eles Saulo de Tarso, que, segundo a descrição de Emmanuel, ocupava os primeiros lugares. E isso, gente, não é só na questão de cadeira aqui na frente não, tá? Ocupar o primeiro lugar é se colocar acima dos demais, é achar que está melhor que os outros. E ali, ao acaso, Gesiel abre o pergaminho, não mais o Velho Testamento, mas Mateus, capítulo 10, versículos 4, 5 e 6. Vejam a mensagem que ele abriu na presença de Saulo. E muita gente acha que o convite de Saulo foi na porta de Damasco. Não foi. Ninguém nasce para ser assassino. Ninguém nasce para ser perseguidor. O planejamento da encarnação dele era para ele ser cristão naquele momento. Aquele era o primeiro convite, que dizia, mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e falai com elas sobre o reino dos céus. A ovelha perdida era Saulo, que ouviu dos lábios de Gesiel, já conhecido como Estevão, todo o processo de promessas do Velho Testamento sendo cumpridas na vida de Jesus.
Mas em algum momento ele se levanta, porque não admitia um mestre da humildade, não admitia um mestre que caminhava descalço com pessoas que não tinham prestígio. E ali disse: como ousa você, na casa de Israel, em Jerusalém, onde se decide todos os destinos da raça humana, falar que o nosso Salvador é um carpinteiro vulgar? E ali Jesiel, Estevão, sem trair a bondade que vinha no seu coração, respondeu a Saulo: Saulo, meu irmão, ainda bem que o Messias foi carpinteiro, porque nunca vai faltar um abrigo seguro para os nossos corações, porque Jesus é o abrigo da paz e da esperança para todos nós que sofremos e padecemos. Saulo exigiu que a discussão continuasse e Estevão falou: o Cristo a quem sirvo nos recomendou que evitássemos todos os fermentos das discórdias infrutíferas. Quantos males evitaríamos se soubéssemos silenciar mais? No contexto familiar, profissional e até mesmo nos trabalhos espíritas. Quantos males evitaríamos se soubéssemos silenciar? E aí ele se retira daquele local e Saulo fala com ele: pagarás caro por essa afronta, porque o sinédrio, Estevão, tem 1000 maneiras de lhe fazer chorar, 1000 maneiras de lhe fazer sofrer, porque nós matamos o seu próprio Cristo entre 2 criminosos. E também temos meios de fazer com que você abdique desse amor desvairado a este carpinteiro. E aí Estevão para e fala com ele: o sinédrio, Saulo, tem 1000 maneiras de me fazer chorar, sofrer, e de fato pode me matar como matou Jesus, mas desconheço meios de fazer com que eu abdique do meu amor a Jesus. E ao sair dali, foi parado ainda por uma jovem que carregava sua filhinha adolescente, e aquela jovem falou: alguns anos antes eu fui curada de um mal pelo seu Jesus, e sei, Estevão, que você é um continuador da obra, e a minha filha há 2 anos não fala, e você pode curar. Estevão para, se estremece e medita que qualquer atitude que ele tivesse com aquela jovem naquele momento seria para exaltar o seu orgulho, o seu egoísmo, mas ele teve compaixão, ele se compadeceu da dor daquela jovem, e no silêncio que todos fizeram, ele disse: por louvor ao bom mestre, ela há de falar. O silêncio permaneceu e aquela jovem respondeu: louvarei o bom mestre por toda a minha vida, de toda a minha alma e de todo o meu coração. E esse momento, aparentemente uma cura, nos faz refletir. Temos o dom de falar, de enxergar, de ouvir, de caminhar. Devemos, portanto, usar esses dons em benefício de nós mesmos, servindo aqueles necessitados que passam pelo nosso caminho. Saulo cumpriu a promessa, perseguiu, matou. Bem-aventurados sois vós, quando sofrer perseguição por amor ao meu nome. E naquele momento em que Saulo organiza uma grande festividade para apedrejar Estevão, ele faz questão de levar sua noiva amada, Abigail, que pôde perceber todo o processo de martírio do seu irmão. Estevão, por sua vez, quando começou a sentir que seu corpo físico não mais exalava tanta dor, que o seu corpo espiritual sentiu uma sensação de bem-estar, percebeu que o homem que caminhava em sua direção era Jesus, conforme as descrições que Pedro havia feito. E ele então vê que Jesus olha melancolicamente e chora, vendo a figura de Saulo, e ele fala: Senhor, não lhe imputes esse pecado, porque Saulo ainda não te conhece. Ele perdoa Saulo, ele perdoa o próprio verdugo antes mesmo do perdão de Jesus, que naquele momento releva, que naquele momento acalma, e continua andando ao encontro de Estevão, que passa a ouvir no mundo espiritual um coral que cantava com a sua chegada. Adivinhem qual música? Segundo Emmanuel, as bem-aventuranças. Bem-aventurado és tu quando sofreres perseguição por amor ao meu nome, porque é de ti o reino dos céus. Mal havia se recuperado desta surpresa de ver Jesus ser recebido no mundo maior daquela forma, ele percebeu que Abigail estava ao lado. Teve dúvida: está desencarnada? Está me esperando ou ainda está na terra? Até ver o desespero da irmã, que correu, colocou os seus braços. Estevão, que fizeram de ti, porque te chamam com esse nome? Porque não é mais Jesiel? E muito questionamento. E então ele teve apenas força para perguntar a ela: minha irmã, com quem te deixarei? Olha a preocupação dele. E naquele momento ela fala: este é Saulo, o meu noivo. Ele reúne suas últimas forças e fala: que o Cristo os abençoe.
Saulo deve ser bom, defendeu Moisés até o fim e quando conhecer Jesus, com o mesmo amor, servi-lo-á. A partir de então, Estevão passa a ser o grande guia espiritual de Paulo. Paulo de Tarso, que para muitos foi um fanático, que para muitos foi um beneficiário, por ter recebido o convite de Jesus no caminho de Damasco. Muitos gostariam de receber este convite. Muitos gostariam de ter Jesus em suas vidas, o chamando para a construção do reino dos céus no coração do próximo. Mas poucos gostariam de sofrer o que Paulo sofreu. Na terceira viagem missionária, quando Paulo se estabeleceu por 2 anos em Éfeso, ao lado de Maria de Nazaré e de João Evangelista, as perseguições se intensificaram, porque naquela cidade eles não conseguiam mais vender a imagem da deusa Diana, porque todos estavam convencidos que o Cristo era real, que o Deus era um Deus único, através da fala de Paulo, que inclusive em praça pública chegava a exalar luz do seu corpo perispiritual, na presença de tantas pessoas que passaram a deixar de comprar as imagens dos santos. Os comerciantes daquela região perseguiram Paulo, mais uma de tantas perseguições, e ali então tentaram matá-lo. Não acharam Paulo porque nessa noite ele não foi na pregação por estar visitando um amigo cristão, mas foram na casa de Prisca e Áquila, um casal que Paulo tanto amou, o casal que acolheu ele por 3 anos no deserto, e ele devastou, e ele feriu, e Paulo ficou totalmente desconcertado com aquela situação, e disse a João: eles foram presos, foram martirizados por minha causa. E João, muito inspirado, disse a Paulo: a causa não é sua, é do Cristo. Tem razão, João, a causa é de Jesus. E por isso eu vou me retirar de Éfeso, porque o meu tempo aqui acabou. Preciso levar a palavra do mestre a outros irmãos, preciso continuar a viagem. E João insiste: não vai, Paulo, continue. E aí Paulo fala: nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o final dos meus dias. Tenho sido humilhado, açoitado, fui apedrejado por 2 vezes, recebi o castigo do tronco por dezenas de vezes, fui preso e sempre saí das cidades pela porta do fundo. Mas percebi há mais de 20 anos o chamado de Jesus para a minha vida, e eu permanecerei sofrendo por amor e louvor ao bom mestre. João respirou fundo, sensibilizado, disse a ele: és feliz, Paulo, porque compreendeu o chamado divino para a sua vida. E muitas vezes nós não somos felizes, porque a gente não consegue compreender o chamado de Deus para as nossas vidas diante da dor e do sofrimento. O perseguidor chegou a escrever aos Gálatas: já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Escreveu no final da vida a Timóteo: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Foi decapitado em Roma. Mal havia sido decapitado, percebeu que o seu espírito ascendia a regiões mais altas da vida. E ali ele percebeu também que permanecia cego, não conseguia contemplar aquele bem-estar espiritual, e então ouviu uma voz que ele não teve dificuldade em reconhecer. A mesma voz que curou a sua cegueira física em Damasco. Ananias o esperava no mundo espiritual. E ele dá um passe nele e fala: Jesus, há algumas décadas, pediu que eu abrisse as suas vistas terrenas, a fim de que você visse o quão grande é o caminho de Jesus. Como a porta é estreita, mas que vale a pena. Hoje, Paulo, o Jesus, o nosso Jesus, pediu que eu viesse até ti, para abrir os teus olhos, a fim de que contemplas o que é reservado no reino dos céus, aquele que persevera até o fim na causa do Evangelho. Mal havia se recuperado da primeira surpresa, percebeu que alguém tocava o seu ombro, Gamaliel, seu pai espiritual, que perguntou ao lado de Ananias e de tantos outros cristãos que haviam desencarnado e ali faziam parte daquela constelação espiritual: que queres fazer? Qual o seu primeiro desejo na vida maior? Bastou Paulo pensar, e aquela pleiade espiritual, aquele exército do bem, passou a percorrer todas as igrejas fundadas por Paulo. De Icônio, Derbe, Listra, Antioquia da Síria, da Psídia, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto, todas aquelas comunidades recebiam a visita espiritual, porque estavam em sintonia profunda falando de Jesus.
E nós, para recebermos a visita desses espíritos em nossas vidas, a fim de trazer esperança, coragem e fé para combatermos o nosso combate, precisamos falar, vibrar e viver Jesus em nossas vidas. Terminaram a excursão naquele monte onde foi consagrado o martírio de Jesus. Naquele monte onde o Cristo foi crucificado, Paulo de joelhos fazia uma oração agradecendo a ele por ter aparecido nas portas de Damasco. E ele então percebe que 3 vultos luminosos vinham da imensidão. Não teve dificuldade em perceber que o vulto central era o próprio Cristo. Do lado direito, representando a sabedoria e o entendimento, Estevão. Do lado esquerdo, representando o sentimento, o amor, o afeto, Abigail. E então Saulo procura o olhar de aprovação de Jesus, que disse a ele: sim, Saulo, sê feliz, porque é da vontade do meu Pai que em teu reino os mártires e os verdugos estejam juntos para sempre. E é da vontade de Deus que cada um de nós também possamos combater o nosso combate, para um dia também falarmos: já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Mesmo diante dos pesares e das dificuldades da vida, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida. Sobre as provas tais como elas são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando-nos um enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis divinas, conforme as lições precisas de que temos nos para dar, no serviço que nos cabe, ou aquele com quem convivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Na tarefa em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida te parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada até a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca critiques nem censures ninguém. Trabalhe, crê, auxilias e não tema. Cada qual guarda problema. Na forma de sorriso e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova nessa grande escola do amor. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado a todos vocês.